Olá, meus amigos do YouTube, como vão? Tudo bem? Estou eu aqui de novo, o seu professor de Direito Empresarial, Giovanni Magalhães, o 01 do BOP, o Batalhão de Operações para Provas de Empresarial, para hoje, nesse vídeo, te apresentar aí os comentários acerca do último exame de ordem que a gente teve agora na segunda fase, dia 4 de dezembro. 02, joga para a tela para mim, por favor, 02. Como vocês podem ver, estou trazendo hoje para você um vídeo para a gente comentar a segunda fase de Direito Empresarial do segundo exame unificado da Ordem dos Advogados do Brasil, temporada 2011.2, né? Naquilo que a gente do BOP convencionou chamar de missão Papai Noel, dado que a prova foi agora e no Natal, tá? Basicamente, o que eu quero te mostrar? Quero te mostrar que quem é caveira, quem veio fazer curso de Direito Empresarial para a segunda fase no curso Master, saiu aprovado geral, porque tudo foi analisado aí no decorrer do nosso curso. Primeiro ponto que eu quero apresentar para vocês é justamente a questão relativa à peça processual. Por quê? Veja só, no que a gente tem no âmbito da peça prática profissional, está dito lá: a indústria de solventes Mundo Colorido S.A. requereu a falência da sociedade empresária Pintando o Set Comércio de Tintas Limitada, com base em 3 notas promissórias, cada qual no valor de R$50 mil, todas vencidas e não pagas. Das 3 cambiais que embasam o pedido, apenas uma delas, a que venceu primeiro, foi protestada para fins falimentares. Em defesa, a devedora requerida, em síntese, sustentou que a falência não poderia ser decretada porque 2 das notas promissórias que instruíram o pedido, que instruíram o requerimento, não foram protestadas. Em defesa, requereu o deferimento de uma prestação de caução real que garantisse o juízo falimentar da cobrança dos títulos, né? E aí, recebida a defesa tempestivamente, o juiz da 4ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro abriu prazo para o credor se manifestar sobre os fundamentos da defesa. Você, na qualidade de advogado do credor, deve elaborar a peça em que contradite, com o apontamento dos fundamentos legais expressos, os argumentos de defesa deduzidos. Vejam só, naquilo que a gente analisou, percebam, a primeira aula que a gente teve do módulo em que a gente estudar as matérias inerentes ao processo civil, a peça prática do processo civil, nós constatamos o quê? Que a gente precisa saber como é que a gente identifica, a partir da questão elaborada para nós, a peça processual cabível a ser realizada. Perceba no comando da questão que a questão já fala que já houve um requerimento inicial, uma petição inicial. Perceba mais que no comando da questão já houve uma defesa, uma contestação. E aí o que é que a gente tem do caso concreto entabulado? Do caso concreto entabulado a gente tem que você, na condição de advogado do credor, na condição de advogado do autor, não deveria fazer o quê? Deveria apresentar uma peça que viesse a contraditar, que viesse a impugnar a contestação aí apresentada. Daí porque, meus caros, o que acontece? O caminho que a gente deveria fazer para resposta aí da nossa peça prática profissional seria a realização de uma réplica à contestação ou de uma impugnação à contestação para um processo de falência. E aí você pode se perguntar: mas Giovanni, como é que eu vou poder falar em réplica à medida de que na lei de falências, lá nos artigos 94 e 99, quando ela regula a fase pré-falimentar, ninguém menciona na réplica a contestação? Você não pode esquecer o quê? Você não pode esquecer que, por força do artigo 189 da Lei 11.101, nós usaremos sempre de maneira supletiva, naquilo que cabível for, o Código de Processo Civil. Daí porque essa deveria ser a peça elaborada, que a gente precisa ter praticamente 4 cuidados, não é? Além da identificação da peça, que é a réplica, 4 cuidados. Primeiro, o direcionamento. Quem vai ser a autoridade judiciária competente para conhecer daquele pedido? Como a gente já viu no próprio comando da questão, está dito lá que o juízo competente é a 4ª Vara da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro.
Daí você tem que colocar lá como direcionamento da sua petição, da sua réplica: excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito da vara da capital, da comarca da capital do estado do Rio de Janeiro. Preocupação com o preâmbulo, o de definir, no final das contas, como é que fica. Você, na condição de advogado do credor, você deveria dizer, né, que Indústria de Solventes Mundo Colorido S.A., já qualificada nos autos, vem por intermédio do seu advogado constituído promover réplica à contestação em face de Pintando um 7, Comércio de Serviços Limitada, pelos argumentos, né, aí expendidos. Ou seja, você precisaria pontuar exatamente no preâmbulo que você, na condição de advogado, estava apresentando a réplica em face da contestação apresentada pelo devedor. Quais seriam os fundamentos legais, quais seriam os fundamentos jurídicos que você deveria apresentar na réplica, além de ter feito um breve relato, né, do processo até ali? O fundamento jurídico basicamente é, à primeira vista, né, uma interpretação conjunta dos artigos 94, inciso 1, cumulado com 96, parágrafo 2º, ambos da Lei 11.101, a nova Lei de Falências. Isso porque o inciso 1 do artigo 94 bem diz para nós que deve-se decretar a falência de um devedor que não paga, né, no seu vencimento, obrigação materializada em título executável que some mais de 40 salários mínimos, né, sem razão relevante para esse não pagamento, estando protestado no protesto especial para fins falimentares. Do nosso caso, vocês percebem o quê? Que cada nota promissória sozinha já vale mais do que 40 salários mínimos, na medida em que cada nota promissória sozinha vale 50 mil reais. Ou seja, bastaria, como o caso mostra, que a gente tivesse a apresentação de uma dessas notas promissórias como sendo aí objeto, né, fruto do objeto do pedido de decretação da falência, que essa falência poderia já se concretizar. Tá? E aí, quando você junta essa interpretação com o 96, parágrafo 2º, você constata o quê? Que se no pedido de falência eu tiver créditos aí prescritos, créditos com protesto indevido, porque eu só juntei o protesto cambiário e não o protesto especial para fins alimentares, ou mesmo créditos que não foram protestados, se ainda assim, com os argumentos de defesa utilizados no 96, restarem mais de 40 salários mínimos, né, protestados no especial para fins alimentares, ainda assim poderemos ter a falência decretada. Perceba mais, né, que o réu, Pintando um 7, Comércio de Serviços de Tinta, Pintando 7, Comércio de Tintas Limitada, apresentou um outro argumento na defesa, apresentou o requerimento da realização de uma caução real para garantir o juízo da falência. E aí, perceba como nós vimos no nosso curso, né, que em nível de resposta do réu, o que poderemos fazer? Cumulada ou alternativamente? A apresentação de contestação, a apresentação do depósito elisivo e a apresentação, né, de um pedido de recuperação. Como o caso não falava de recuperação, fiquemos nos dois: a contestação como foi apresentada e a realização do depósito elisivo. E aí o que a gente tem? Perceba, com base no 98, parágrafo único, que o depósito elisivo é aquele depósito realizado em dinheiro. Não pode ser em qualquer outra espécie de bens, em dinheiro. Como nós vimos no nosso curso, o depósito elisivo não é nem crediário, você tem que fazer todo ao vivo, todo à vista, e nem dação em pagamento para você dar em alguma outra coisa que não dinheiro. Deve ser feito em dinheiro, no valor utilizado do crédito, devidamente atualizado aí com juros, multas, honorários advocatícios, o que for. E aí, perceba que a realização da garantia real para garantir, de uma caução real para garantir aí o juízo da falência é indevido, porque se eu quero evitar a falência, se eu quero fazer alguma coisa em nível de caução,